Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro dia de eventos da nossa querida jornada, que é a Saúde Tá Preta, primeira jornada multicêntrica voltada para a pessoa negra na saúde. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. O primeiro é sobre o formulário de presença. Ele será disponibilizado próximo ao fim dessa mesa redonda e ficará disponível por, no máximo, 30 minutos após o final do evento. Fora isso, vocês têm que responder 5 dos 7 formulários para receber a certificação das horas. O certificado ele será enviado pelo e-mail que vocês usaram na inscrição e quando vocês forem responder, coloquem apenas os números na caixa do CPF, sem traços e sem pontos. E quando forem colocar o e-mail, coloquem o mesmo e-mail que usaram na inscrição. É muito importante para que a gente possa preparar o certificado de vocês. Agora eu vou me apresentar. Quem é que está falando com vocês aqui? Eu sou Olímpio Magalhães, tenho 20 anos, sou de Serra Talhada, interior de Pernambuco, e sou discente do curso de Medicina na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, eu sou coordenador de Negros, Negras e Cotistas do DCE Anatália de Melo Alves, que é o DCE da UERN. E também sou diretor do Comitê de Direitos Humanos e Paz, o SCORP, da FMSA Brasil UERN. Uma coisa sobre mim, e que é muito atrelado a esse tema e toda essa jornada, é porque eu sou da primeira remessa de estudantes que entraram pela cota para pessoas pretas, pardas ou indígenas. Então, essa cota, é muito importante que saibamos que ela é fruto da luta do movimento estudantil e do movimento negro, porque nada nos é dado, tudo é conquistado por luta. Agora eu gostaria de apresentar um pouco da jornada para vocês. O que vai ser a Saúde Tá Preta? Como ela surgiu? Então, a Saúde Tá Preta surgiu no momento em que eu decidi que queria participar do SCORP. Quando o Comitê de Direitos Humanos ele tem a função de falar sobre populações negligenciadas. E a população negra, com certeza, é uma população muito negligenciada quando a gente fala de saúde. A ação ela surgiu no momento que eu estava me interessando ali em entrar no SCORP e eu queria falar sobre a temática e eu fui procurar outros coordenadores negros dentro do meu comitê para poder coordenar essa ação comigo. E eu, infelizmente, me surpreendi com o fato de ter pouquíssimos. Então, eu percebi que era totalmente necessário que a gente desse visibilidade a esse tema para que mais pessoas pudessem ver e entender sobre essa temática. Essa temática, ela tem como missão, essa jornada, ela tem como missão colocar a pessoa negra no centro e no protagonismo do debate sobre saúde. Essa frase é muito importante e resume muito de todo o nosso trabalho. Colocar a pessoa preta no centro e no protagonismo do debate sobre saúde. A pessoa preta na saúde em todos os aspectos, como estudante, como profissional e como paciente. A jornada, conforme a gente foi crescendo, ela começou a ficar grande. Ela começou a perpassar os limites da UERN, começou a perpassar os limites do nosso comitê. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma jornada multicêntrica. Por isso, atualmente, a jornada que temos e como ela se apresenta e se construiu hoje é fruto do trabalho em conjunto de todos os comitês da FMSA, ou seja, também de todas as escolas médicas do Rio Grande do Norte. O UERN, o FRN Natal, o FRN Caicó, o FESA, o NP e FACEN. Só que aí surgiu a questão, qual nome daremos a esse evento? Teve várias ideias, enegrecendo a medicina, enfim, várias temáticas até chegamos no A Saúde Tá Preta. Só que aí surgiu a questão de, e se gerar uma ambiguidade? E se essa ambiguidade for levada para o lado negativo? E se as pessoas entenderem que se a coisa tá preta é porque a coisa tá ruim? Mas é que nasce a necessidade da gente reformular palavras e reformular conceitos. Como diria Rincon Sapiência, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Eu vou falar um pouco da programação para vocês, a programação de hoje, daqui a pouco eu falo e também apresento nossos palestrantes, mas a partir de amanhã, no dia 30/7, às 18h30, teremos Dermatologia da Pele Negra com a doutora Ana Paula Frade. No dia 31, às 8 horas, teremos a Saúde da População Negra com a doutora Karine Santana. No dia 31/7, ainda, às 9h30, teremos um Momento Cultural, que vai ser uma exposição de arte super legal do Cola da Preta, com a Giovana Coelho. Pouco mais tarde, às 10 horas, teremos uma roda de conversa, que é a pessoa preta na medicina, com os palestrantes Dr. Fonseca, Fernando Fonseca, Maria Catarina, Érica Mares, Marina Moreira. No dia 2, segunda-feira, às 20 horas, falaremos sobre saúde mental da população negra com o Dr. Kleber Firmino. No dia 3, na terça-feira, às 20 horas, falaremos sobre maternidade e negritude, uma vivência atravessada pela interseccionalidade, com a doutora Roberta Almeida.
E no dia 4, quarta-feira, às 18 horas, teremos nosso último dia de evento com os palestrantes Theo Brandon e Dr. Vinícius Rocha, falando sobre a saúde da pessoa LGBT preta. Agora eu vou apresentar o tema do nosso primeiro dia, que é o contexto do negro no Brasil e no Rio Grande do Norte. E também gostaria de falar sobre os nossos convidados. São pessoas incríveis, que eu tenho profunda admiração, e a primeira é a minha companheira de luta e companheira de DCE, que é a Yamara Santos. Ela é licenciada em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, coordenadora-geral do DCE Natália de Melo Alves, diretora de Mulheres da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, militante da Marcha Mundial das Mulheres, da Kizomba e do Coletivo Enegrecer. Também temos Yara Costa, secretária municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos da Prefeitura de Natal, gestora de políticas públicas, organizadora do Cine Quebrada e porta-voz do Movimento Brota. E também temos o Renato Santos, militante do Coletivo Enegrecer, jovem religioso de matriz africana, mestrando em estudos urbanos e regionais da UFRN. O Brasil é o maior país do mundo em população afrodescendente fora da África. E de acordo com o IBGE, de 2019, 46,8% se autodeclaram como pardos e 9,4% como pretos. Quando a gente faz essa soma, dá cerca de 56,2%, já constitui a maioria dos brasileiros. Porém, quando a gente vai para dados, quando traz ali para a saúde, segundo o levantamento da demografia médica do Brasil, dados de 2018, ou seja, um ano antes do primeiro dado que eu citei, a maioria dos médicos é branca e de renda familiar elevada. Cursaram o ensino médio em escola pública particular, ou melhor, em escola particular, e fizeram o cursinho pré-vestibular. Quando a gente coloca isso em números, a gente vê que 77,7% dos entrevistados se autodeclaram brancos, 1,8% se autodeclara preto e 16,2% se declara pardo. Ou seja, existe uma grande desproporcionalidade. 11,9% dos negros já se sentiram discriminados em um serviço de saúde. Precisamos lutar pela manutenção das políticas afirmativas e, principalmente, pelas cotas raciais. Vamos enegrecer a medicina e vamos enegrecer a saúde. Nós não vamos aceitar a desigualdade. Nós não vamos aceitar o racismo. Nós não vamos aceitar que nos digam como devemos estar com o nosso cabelo. Nós não vamos tolerar que vocês nos mandem pentear nossos cabelos. Nós não vamos falar baixo. Nós não aceitaremos o genocídio do povo preto. Nossa cor é preta e é forjada na luta e não temos medo de lutar. Passo agora a fala para a Yamara. Boa noite a todos e todas. Nossa, Olímpio, que fala, que emoção que você traz para a gente quando você fala de que nós não iremos nos calar e que a nossa condição de ser, né, ser essa condição de enfrentamento sempre. Né? E aí, antes de trazer um pouco da minha contribuição para esse momento, quero saudar, né, a todos e todas, quero saudar também a quem está comigo aqui na telinha, né, Olímpio, e também o meu querido e amado Renato, que eu tanto amo e tanto tenho admiração. E falar de amor e admiração por nós, né, pelo nosso povo, é muito importante porque a gente está falando de um processo de representatividade. Né? E eu sou Yamara, como já foi colocado, sou coordenadora geral do DCE da UERN, né? Também sou da diretoria de mulheres da União Estadual dos Estudantes, mas mais que tudo isso, né, eu sou essa mulher que me formei como sou pelas minhas outras mulheres, pelas outras mulheres de minha casa, que são da minha cor, que tem esse sentimento de luta e resistência todos os dias, né, por serem essas mulheres negras que nunca entenderam, né, e que se entende, tenta apagar o sentimento de que a gente pode ir muito mais adiante, né, que a gente pode estar além das tarefas domésticas que nos são impostas socialmente, né, que estamos além de uma gravidez na juventude, por sermos mulheres negras, que estamos além de um processo de mulheres mães solos, de mulheres negras que estão sempre nesse lugar de subalternidade. E a nossa luta é para ir contra tudo isso, é para ir contra esse sistema que impõe a nós o silêncio. E é por isso que, para iniciar, eu trago uma poesia de Nega Fia, uma poesia que eu gosto muito de recitar, que muito me emociona,
e que eu trago para vocês também, porque, como a gente sempre fala, a poesia assusta os covardes, né? É com arte, né? É com revolução, é com luta nas ruas que nós vamos conseguir derrubar esse governo, né? Principalmente que coloca a nossa população nesse lugar que eu falei de subalternidade e que não faz a mínima questão de nos tirar. Nos coloca nesse lugar da bala no peito, nos coloca nesse lugar do jacarezinho, que ninguém pode andar, que ninguém pode ter paz, que ninguém pode correr, né? E é por isso que eu trago a poesia de Negra Fia. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino com um tiro na cabeça. Boi, 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 boi da cara branca, extermina a juventude negra, genocidas de crianças. É horrível ver a criança de pouca idade revirando lixo. É degradante. Crianças e adolescentes se tornando gestantes e o governo ausente para a nossa população afrodescendente, conveniente, estrutural, genocídio da pele preta desde a era colonial, carnaval, racista, classista, onde quem curte aqui são os turistas. A falta de educação encarcera a nossa população visivelmente preta. Certeza que quem mais sofre com tudo isso somos nós, mulheres negras, terreiros queimados e atacados. Os tempos são outros, mas as atitudes são as mesmas. Brancos na subserviência e preto no controle da existência. E assim, né, com esses trechos que eu trago para dizer que os brancos, né, nesse lugar de controle, e nós, pessoas negras, ressaltando todos os dias que a nossa revolução será violenta. A nossa revolução será violenta, mas essa violência que tem dentro de nós é o poder da fala. Essa violência que tem dentro de nós é o poder de organização, de estarmos nas ruas dizendo qual é o mundo que queremos para nós, dizendo qual é o Brasil, o RN, o que é que queremos para nós, para a nossa população negra. Então, o manifesto do meu povo negro será violento. É uma violência que não mata. É uma violência que quer vida, que quer existência e que levanta todos os dias a bandeira da resistência. Né? E é sobre isso que eu quero falar quando o Olímpio fala, né? Quando o Olímpio traz o não calar, né? Quando o Olímpio fala o se impor, quando o Olímpio traz o enfrentamento, é sobre desse manifesto violento que eu falo, é do manifesto de não ao silêncio, né? E aí eu quero agradecer o espaço, né? Porque eu tenho certeza que essa atividade ela tem um objetivo muito importante para nós, que é retratar os diversos aspectos sobre a saúde da população negra, né, negra brasileira, do Rio Grande do Norte, né, e mais especificamente, como já falei, a população negra desse nosso RN, né, para nós apontar as iniciativas de resistência e das possibilidades de combate a esse cenário tão preocupante, né, é fundamental. Um cenário preocupante e persistente. Então, nos organizarmos, apontarmos caminhos é fundamental, né, para podermos derrubar toda essa persistência fascista, genocida, racista que mata o nosso povo. Né? E aí eu hoje passei o dia tentando encontrar algumas coisas, e todos os dias nós nos colocamos muito nesse lugar de aprender um pouco. Então, estar aqui, para mim, foi um desafio. Né? Eu disse, mas eu não tenho muito debate da população negra. Né? E como é que eu não tenho debate sobre a população negra? Eu passei a me questionar, né? Como é que eu não tenho debate sobre o que eu sou? Como é que eu não consigo falar sobre uma coisa que eu vivo há 27 anos, que a minha avó vive há 75 anos? Né? Então, e essa é uma condição, né, que também é imposta socialmente. É o lugar de que nós não sabemos das coisas, né? É o lugar de que a gente não consegue falar sobre determinadas coisas porque nos é negado falar. E aí, eu passei o dia me perguntando, né, mas por que eu não tenho? Por que eu não tenho desse debate? Por que eu não posso falar sobre isso?
né? E aí eu trouxe para cá esse questionamento, porque talvez tenha sido o questionamento de Olímpio, tenha sido o questionamento de Renato e de outras pessoas negras que também estão aqui nos assistindo, né? Do porquê eu não posso falar sobre isso, porque não tem ninguém que possa falar melhor sobre isso do que eu, que vivo, né, que sinto na pele as vivências e que, como Conceição Evaristo sempre fala, né, que torno tudo em escrevivências. Né, escrever sobre o que a gente sente, escrever sobre o que a gente fala, sobre o que a gente passa, né, e aí eu estava parada e com esses questionamentos, né, claro, enfatizando sempre a importância de falar sobre essa temática, né, dentro da área da saúde. É um avanço para nós termos uma atividade tão importante, né, de que a saúde está preta, e se está preta, está boa, para falar da população negra, primeiro dentro de um processo de educação que nos é negado, dentro da educação, né, e principalmente dentro da própria medicina. A medicina, ela representa para muitas pessoas, né, representa socialmente uma das carreiras mais prestigiosas, né, que é muito relevante socialmente, mas é essa característica que afasta a nossa população, que afasta as camadas mais vulneráveis, né, de estar num lugar como esse. E essa atividade aqui, ela cumpre uma tarefa social muito importante, que é romper com essa característica de que há um curso, né, tão importante, um curso de uma representatividade social gigante, precise ser e ter especificamente pessoas brancas. Né, que nós, população negra, não tenhamos acesso a isso. Né, e a característica do curso não é o problema. O problema é a estrutura social, o problema é a estrutura de desigualdades. O problema é que o racismo, ele conduz os caminhos das desigualdades. Então, essa atividade, ela tem uma tarefa fundamental, que é trazer essas desconstruções. Né? Trazer as desconstruções para as outras pessoas que estão assistindo, porque se tem uma coisa que a gente fala e que ressaltamos sempre, né, que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E que esses espaços aqui, eles precisam ser, sim, organizados pela população negra, mas nós precisamos que as pessoas brancas estejam aqui também, né? Não para estarmos nesse lugar de professor da pessoa branca, mas que essa pessoa branca, ela consiga compreender a importância que é levantar a bandeira do antirracismo, de combater o racismo diário. Um racismo que afeta a vida de toda a população negra. Né? E isso é inquestionável. No século em que vivemos, questionar o quanto o racismo nos afeta, não tem, nem precisamos, na verdade, porque está escancarado. Está escancarado, por exemplo, na vida, né, na semente que Marielle Franco foi para todas nós, para todos nós. Né? Marielle Franco iria completar 42 anos, né, e diante de todo esse percurso, ela se foi e deixou sementes. Né, sementes de resistência, né, sementes de luta, e é, sim, mais uma vítima desse racismo estrutural, né, desse racismo que conduz às desigualdades, e que quando a gente se coloca em bater de frente com essas desigualdades, parece que tem algo que se sobressai acima de nós, mas que tenhamos com muita nitidez esse processo de saber que o silêncio não nos cabe. O silêncio não nos cabe. Né? E aí eu também trouxe alguns questionamentos referente a esse processo da pandemia em relação à nossa população. Né? A evolução da pandemia, ela revelou, né, que a população negra brasileira, ela foi a mais afetada, né, diante de outros grupos, de outras pessoas, de brancos. Nós fomos a população mais afetada. Né? Estamos na porcentagem de óbitos, de maiores óbitos. Será que seria diferente? Eu sempre me questiono muito, porque, como eu coloquei, o racismo conduz à desigualdade. Será que seria diferente? Nós queremos ver essa diferença? Como é que nós estamos fazendo para encarar, né, os processos futuros, para romper com esse racismo que está aí e dizer que o nosso lugar é onde nós quisermos estar?
E aí vários fatores, né? Existem vários fatores que a gente pode colocar em relação às nossas vidas, aos lugares que nós queremos estar, que nós ocupamos, né? E todos estão ligados a esse processo de racismo, como já falei. E eu sempre falo muito e questiono muito em relação a esse processo de que quando a gente fala por que a população negra, né, porque o negro só pode falar sobre racismo, porque o negro só pode falar sobre negritude, porque o negro não pode falar sobre medicina, porque o negro não pode estar nesse lugar da medicina, porque o negro não pode ser engenheiro, porque a mulher negra só precisa ser doméstica, né? Por quê? E aí, esse é um dos porquês que nós precisamos dar a resposta. E, claro, nós estamos dando as respostas, né, diante de determinados avanços. A política de cotas é um exemplo de avanço enorme, né, que demonstra o porquê, né, que faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que Olímpio entrou na universidade pela política de cotas. Né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. E eu também estou aqui, né, pela política de cotas. Eu estive lá, eu ganhei uma bolsa na UNP pela política de cotas, e eu nunca imaginei, né, porque até então eu não me via negra. E aí, sempre tem alguém que precisa apontar para a gente quem a gente é. Porque apontam de várias maneiras. Apontam sorrindo o seu cabelo, apontam lhe colocando como um objeto de hipersexualização, apontam na rua quando escondem a bolsa, apontam de diversas maneiras, mas nós temos a certeza que nós não queremos ser apontados por isso. Nós queremos ser colocados, apontados, né, dentro de espaços que majoritariamente é composto por pessoas brancas. Né? E aí a política de cotas ela tem esse papel fundamental de encaminhar para nós, de apresentar para nós que nós podemos estar na universidade, né? Mas o que nós sempre falamos é que a política de cotas ela é fundamental, mas nós precisamos também de uma política de permanência, porque não basta entrar na universidade, nós precisamos permanecer na universidade. Como é que a pessoa negra que sai de uma outra cidade do RN, vai estudar em Mossoró, como é que ela se mantém dentro da universidade? Quais são as políticas que vai manter esse estudante negro na universidade sabendo de todas as dificuldades? E aí eu retomo uma vivência minha. Quando eu fui morar em Natal, eu ganhava R$200 numa loja aqui em Açu, fui morar em Natal, né, estudei na UNP, em cima de troncos e barrancos, entrei pela política de cotas, mas não consegui permanecer, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, porque eu não tinha dinheiro para comer, porque eu morava em Felipe Camarão e era perigoso eu voltar sozinha 11 horas da noite, porque o ônibus demorava uma eternidade. Porque eu precisava, em algum momento, trabalhar, sair do trabalho para chegar na universidade às 8 horas e não pegar nada, não entender nada do que estavam falando. E quando eu não entendia, eu era colocada nesse lugar de subalternidade pelas pessoas que estavam comigo, que eram a maioria brancas. Né? Então, é essa a nossa tarefa que é tão importante, é romper com essa estrutura, né? Romper das maneiras que a gente nem imagina que é possível, né? E sim, nos lugares e nos espaços que estivermos, nós precisamos pautar a importância do ingresso à universidade, mais ainda da política de permanência, para que de fato estejamos dentro da universidade e que consigamos ter o nosso diploma nas mãos, que é tão difícil. Né? Então, quero também deixar aqui, dizer que aqui tem graduandos ainda em medicina, mas que nós do DCE, junto com a deputada estadual Isolda Dantas, né, o NEAB, da nossa universidade, nós estamos lutando por uma política de cotas para a pós-graduação. E isso é para vocês também que estão aqui. Isso é para a Olímpio que está aqui apresentando comigo. É para mim também, que na verdade nem me via na graduação e hoje estamos a um passo de termos uma política de cotas na pós-graduação. Porque quando a gente está aqui, a gente carrega vários sonhos. Nós carregamos os sonhos das mães,
dos pais, das tias, e carregamos também os sonhos desses pretinhos que a gente vê na rua, que às vezes vem pedir uma moeda, ou que às vezes a gente passa do lado, ou daquela mãe que tem um menino que olha para o cabelo da pessoa e diz, que cabelo lindo, eu queria tanto ter um cabelo desse, né? Ai, que massa, essa menina está nesse canto, queria também tá aí como ela, que sejamos essa representatividade que a gente tanto se vê em outras pessoas. E eu tenho certeza que tem um monte de negros e negras que olham para a gente e se vê também, né, e nos vê também como uma representatividade de avanço e, mais ainda, como uma representatividade que não ousa baixar as bandeiras das nossas lutas, porque não há quem nos cale. E quando tentam, mais rapaz, quando a gente se junta, nós ficamos maiores ainda. É igual o que a gente canta nos movimentos. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanhe o formigueiro. E quem não pode com o povo não assanhe o formigueiro. Nós somos esse formigueiro, porque nós trabalhamos organizados em coletividade, em defesa de uma bandeira que é nossa. E que nós precisamos zelar e lutar por ela, para dizer que nós queremos enegrecer esse Brasil, enegrecer as universidades, enegrecer os hospitais, enegrecer todos os espaços de luta, porque todo espaço para nós é um espaço de resistência. No mais, é isso. Estou vendo aqui um comentário, não há quem nos cale. E de verdade não há. Mais uma vez, quero agradecer a vocês, dizer que o DCE da UERN está aqui à disposição. O DCE ele cumpre uma tarefa deliberativa com outros estudantes, mas nós cumprimos mais ainda uma tarefa social, que é de levantar as bandeiras de lutas nas ruas, não somente dentro da universidade, porque uma universidade está para além dos muros e dos portões. Que lutemos também por uma universidade com rampas, sem degraus, para que todas as pessoas tenham acesso e possam também caminhar conosco. É isso, muito obrigada, um cheiro bem grande para vocês e bora enegrecer esse mundão afora. E o mais importante é fora Bolsonaro. Para enegrecer, nós precisamos derrubar o governo genocida que só quer nos matar, que não nos quer nos lugares que nós queremos. É isso, obrigada. E a Mara, ela tem uma capacidade que é que depois da fala dela, todo mundo fica totalmente extasiado, todo mundo fica sem ter reações. Por mais que eu participe de diversas reuniões com ela, é sempre o mesmo sentimento. Nunca se acostuma, porque a fala dela é sempre muito poderosa, muito carregada. Então, para dar prosseguimento, eu gostaria agora de chamar o nosso segundo convidado, o Renato Santos, do Coletivo Enegrecer, para dar prosseguimento à nossa roda de conversa. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu podia só dizer, gente, é isso mesmo, assim, tudo que a Mari, que eu lhe falar, é isso aí, concordo com tudo, porque é muito difícil falar depois dessas pessoas, e a Mara também é uma pessoa que toda vez ela faz isso comigo, Olinda, não se sinta só, a vontade é sempre de chorar quando essa mulher fala, não tem como mentir, não. Ela recita as poesias, menina, arrupeia até a alma da pessoa. Mas, gente, primeiro de dizer da alegria e da satisfação de estar nesse espaço, parabenizar a coordenação de combate ao racismo do DCE, a coordenação Negros e Negras ou combate ao racismo, vocês? Coordenação de Negros e Negras. Show. Parabenizar a coordenação de Negros e Negras. Eu tenho um apreço muito especial por essa cadeira, porque foi na coordenação de combate ao racismo do DCE da UFRN que eu iniciei meu processo de formação militante. Então, toda vez que eu vejo a coordenação de negros e negras de um DCE atuando, sempre me dá muita nostalgia, porque eu vejo como isso foi capaz de transformar a minha vida e o potencial que isso tem de transformar e modificar o cenário dos debates na universidade. Então, tendo parabenizado a organização e ao DCE de luta, queria ir aos diversos organizadores que estão fazendo parte desse processo, né, das diversas instituições que o Olímpio sinalizou. Queria me apresentar. Eu sou Renato Santos, sou gestor de políticas públicas. Atualmente estou aí nos corre do mestrado em Estudos Urbanos e Regionais da UFRN. Faço parte do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer. Sou um jovem de comunidade tradicional, sou um jovem religioso de matriz africana, sou candomblessista e atualmente estou aí na tarefa militante de compor também a assessoria parlamentar da deputada estadual Isolda Dantas, que é também um espaço de tocar muita luta
e resistência e defesa do povo preto. E não tem como não começar esse espaço sem fazer um pesar e dedicar essa discussão, assim como tantas outras, às mais de 550 mil mortes por Covid no Brasil. Que a gente tem muita ciência que são mortes políticas, que estão, muitos dos adeus que a gente teve que dar foi justamente adeus por escolha política da gestão federal e que escolheu estar ao lado do vírus quando a gente já tinha uma vacina e quando a gente já tinha cura para essa doença. Então, primeiro é de dedicar esse espaço a essas pessoas que, tantos parentes, tantos amigos e tantas pessoas queridas que a gente teve que dar adeus por essa escolha política. E é importante sempre reiterar, como a Yamara falou, é que a maior parte dessas pessoas tinha uma raça, tinha uma etnia, tinha uma cor. A maior parte dessas pessoas eram pessoas negras, em especial os povos negros e os povos indígenas do nosso país foram completamente atingidos por essa doença e fomos nós os que mais tivemos que dar adeus aos nossos. Então, acho que é importante sinalizar isso. A segunda coisa é que, gente, é muito barra falar sobre a saúde do povo negro, né? Porque a gente é muito gigante, a gente é muito grande. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu fiquei muito pensativo. Meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Porque a gente é muito diverso, né? São muitas realidades dentro da mesma categoria de análise, que a gente vê aí um fortalecimento nesse período da história da luta antirracista, o quão a gente tem conseguido avançar no sentido de demarcar, como Yamara, como Olímpio, muito bem colocaram, que não vamos retroceder, que se a gente chegou até aqui é porque a luta dos que vieram antes de nós possibilitou isso, mas também a afirmação enquanto negro mostra como a gente é muito diverso, né? Falar do povo negro é falar do povo da periferia, é falar do povo que está no contexto urbano, é falar do povo que está nas ocupações urbanas, falar do povo negro é falar do povo que está na zona rural também, é falar de povos e comunidades tradicionais. Então, pensar a saúde do povo negro é um desafio muito grande. Então, eu gosto de pensar a saúde dos povos negros, que a gente é muito grande, a gente é muito diverso. E hoje, eu queria compartilhar aqui algumas reflexões em específico sobre os povos tradicionais negros, né? Os povos tradicionais de origem afro-ameríndia, em especial o povo quilombola e os povos de terreiro desse país, né? Que o terreiro não é só uma religiosidade, o terreiro é uma comunidade, na sua maior parte, né? Os terreiros de candomblé, de umbanda, de jurema, são comunidades formadas por pessoas negras, né? E são comunidades que vivem a partir de uma religiosidade, mas não se limita a isso. São comunidades que replicam estruturas sociais de África e dos povos originários do nosso país. Então, pensar o terreiro é importante que a gente pense não só como um espaço religioso, é isso também, mas, sobretudo, como uma comunidade, como a gente costuma chamar no candomblé, como um eboué. É esse eboué, esse espaço de fortalecimento e de resistência coletivo, e que é, no nosso país, majoritariamente, um espaço negro. E é importante que a gente fale desses povos, porque a história do Rio Grande do Norte já tenta apagar os povos negros de um todo, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma vez que ou no Rio Grande do Norte não tem negro, ou no Rio Grande do Norte não tem indígena, e é muito importante que esses espaços, né, que a gente tem de debate, são fundamentais para a gente reafirmar e dizer, no Rio Grande do Norte tem, e não tem pouco. Não tem nem tão pouco que a gente não sabe nem dizer, em números, quantos quilombos a gente tem no Rio Grande do Norte, o número exato do estado, tudo bem confirmado, e, sobretudo, mais desafiador ainda quando a gente fala de terreiro, né? Quantos terreiros a gente tem no Rio Grande do Norte? Não se tem esse número preciso, porque são muitos, e é importante que a gente pense esses sujeitos enquanto sujeitos que têm uma história, que têm um território, que têm uma cultura e que têm práticas de cuidado em saúde já na sua tradição, né? E aí, para trazer dois exemplos bem simples, o primeiro deles, e que todo mundo que está assistindo, ou se não todo mundo, pelo menos 90% já foi, ou conhece alguém que foi,
é numa benzedeira. As benzedeiras, elas cumprem um papel de cuidado na saúde no Rio Grande do Norte e na nossa região do país muito fundamental. Quando um menino estava com febre, eu, por exemplo, quando eu estava com febre, era na benzedeira que minha mãe me levava, ela ia, me rezava com aquelas folhinhas dela, e aquilo foi fundamental no meu processo de constituição enquanto sujeito, sobretudo porque a minha referência de cuidado à saúde era, para além das instituições estatais, também a benzedeira. E aí eu fui crescendo na minha vida, fui chegando no terreiro, e foi muito importante para mim entender como a ritualística que existe dentro do terreiro é também muito dedicada e muito centrada no cuidado à saúde, né? Então, quando se tem um banho de folha, quando se tem os chás, quando se tem as limpezas, tudo isso são formas de a gente cuidar da nossa saúde também, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente pense que esses povos, né, que o povo negro, que os povos negros brasileiros precisam de política de saúde, mas não é uma política de saúde universalista. A gente não pode pensar. Tudo que a gente se pensou universalista no Brasil, quando chega para o povo negro, não deu certo. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, as políticas de combate à desigualdade socioeconômica, quando a gente vai ver a redução da pobreza, né, quando não se demarca o critério racial, elas combatem a pobreza de maneira diferentes entre as pessoas negras e as pessoas brancas. Então, tudo que a gente vai fazer nesse país é fundamental que a gente coloque a questão étnico-racial, né? Porque a gente não pode discutir o racismo isolado do conjunto das coisas da sociedade, porque o racismo ele é um projeto que estrutura exatamente todas as coisas na nossa sociedade. O racismo ele vai estruturar a dificuldade de acesso à educação, o racismo vai estruturar a divisão racial do trabalho, o racismo vai estruturar a forma como as comunidades acessam as políticas de saúde. Então, para a gente pensar qualquer coisa nesse país, e para que a gente, se a gente deseja mesmo que seja efetivo, a gente precisa pensar também a partir de uma ótica étnica racial, né? Então, os povos negros do Rio Grande do Norte e do Nordeste precisam urgente de uma política de saúde, do fortalecimento do nosso maior instrumento e patrimônio que temos no país, e a pandemia tem mostrado isso, que é o SUS, mas um SUS que consiga ser democrático no sentido de que caibam o conjunto das práticas, conhecimentos e saberes desse povo. Então, é fundamental que a gente aprofunde as discussões sobre como é que a gente consegue fortalecer um SUS que reconheça nesses saberes e nessas práticas dos povos negros como espaços de prática e integrativa de saúde, né? Porque, por mais que não seja aquilo que a universidade prega e aquilo que a ciência legitima enquanto saber científico, e que eu acho que é fundamental que a gente consiga diferenciar as duas coisas, mas são essas práticas e esses conhecimentos que têm a história e a prática cultural e sobre quem essas pessoas são, né? Então, é como minha avó dizia, né? Cada um faz uma sopa de um jeito, mas a sopa, no fim das contas, dá certo, todo mundo come. E é essa sopa que esse povo tem comido em toda a história em que o Estado nunca foi capaz de chegar nessas comunidades. Então, se o Estado agora vai chegar nesses territórios, se o Estado agora vai fortalecer sua atuação nesse lugar, é importante que reconheça o que havia antes do Estado chegar, né? Então, se vai ser implantado uma UBS em determinado território, é importante que a UBS reconheça o que é que esse território já tem de prática de saúde, prática integrativa de saúde, o que é que esse território já faz para cuidar das suas e dos seus, né? Porque não é à toa que o Estado não reconhece esses saberes. É justamente porque o racismo é um projeto que vai dizer o que dá e o que não dá. E o que não tem dado é tudo que é construído a partir de uma perspectiva negra. Então, acho que, nesse sentido, estava querendo compartilhar um pouco isso de vocês, que é fundamental que a gente avance no sentido de reconhecer as práticas de saúde, as práticas de cuidado com o corpo, com a mente e com o bem-estar dos povos negros a partir, né, de uma ótica de prática integrativa de saúde. E aí, nesse sentido, eu queria compartilhar dois processos muito recentes que a gente viveu. O primeiro foi o processo de reconhecer as benzedeiras como patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. É fundamental que a gente olhe para essas pessoas e veja nelas sujeitas, sobretudo as mulheres negras e indígenas, né, que têm dedicado
toda a sua vida ao cuidado, e ao cuidado em saúde. São essas mulheres, muitas vezes, que na inexistência de uma UBS, que os filhos e filhas do povo preto iam nessas pessoas, e vão até hoje aqui no Rio Grande do Norte. Então, reconhecer essas pessoas como patrimônio do nosso Estado, patrimônio material, é fundamental para que a gente tenha um processo de reparação da nossa história e que tenha um processo de reconhecimento desses povos que, por muito tempo, o Estado não foi capaz, quiçá de visualizar, imagine de reconhecer. Então, acho que esse era um primeiro. E o segundo, foi nesse período da pandemia, assim que começou a pandemia, a gente teve muita dificuldade, sobretudo com comunidades quilombolas, porque são comunidades que têm uma fragilidade com saúde muito grande, né? São comunidades que têm dificuldade no acesso às políticas de saúde de uma maneira muito profunda. E muitas vezes, quando os profissionais de saúde chegavam nas comunidades quilombolas, nesse período da pandemia, por exemplo, as e os quilombolas relatavam com muita frequência que muitas vezes o que aquelas pessoas falavam estava totalmente fora do contexto daquele espaço, fora do contexto das práticas que aquelas pessoas já efetivavam enquanto prática de cuidado. Então, é muito importante. Nesse sentido, a gente conseguiu apresentar uma lei que os povos nomearam de Lei em Defesa dos Povos Tradicionais, que é, no período da pandemia, endemia, nananã, o Estado precisa ter atenção redobrada com esses povos, porque são povos que já sofrem uma discriminação e sofrem com racismo estrutural e a negação às políticas de saúde historicamente, não é novidade. E aí, quando a gente tem esses períodos de crise, né, em saúde, a gente vê que a situação piora dobrada, a corda sempre tora para o lado mais fraco, né? E o lado mais fraco nesse sentido é quem nunca teve uma estabilidade no acesso às políticas de saúde. Então, o Estado precisa ter uma atenção específica com essas comunidades precisam ter algum nível de priorização no atendimento e no cuidado, e em um cuidado que não seja um cuidado universalista, mas que seja um cuidado que garanta que os saberes e as práticas em saúde dessas pessoas vão ser respeitadas, vão ser legitimadas, vão ser reconhecidas. Então, é nesse sentido também que eu acho importante um debate que tanto o Olímpio quanto a Yamara colocou, que é o papel da universidade nesse processo. E não só o papel da universidade, mas, sobretudo, o papel da política de cotas nesse processo. Porque a gente sabe que a universidade é um espaço da formação dos próximos profissionais de saúde e da capacitação continuada dos que já estão em atendimento. Então, é na universidade também um espaço para a gente fazer a disputa de qual é a política de saúde, quais são as práticas de saúde, como é que vai ser esse processo de atendimento às pessoas, quais serão os protocolos de atendimento para essas pessoas que têm histórias, que têm uma cultura, que têm uma prática, que têm um saber tão específico. E a presença do povo negro, a presença dos indígenas, a presença dos quilombolas dentro da universidade muda substancialmente qual é a política que vai sair da universidade. Então, todo mundo que está assistindo aqui hoje, quando sair da universidade, ou quando mesmo na universidade for atender e for ter o seu contato direto com as pessoas, já vão sair com outra perspectiva, porque teve acesso a esse debate. E é fundamental que a gente siga pautando que os cursos de saúde, assim como todos os demais cursos, tenham matérias específicas para tratar da saúde dos povos negros, dos povos tradicionais brasileiros, né? Porque não dá, uma política de saúde universalista vai continuar sendo uma política de saúde que exclui as pessoas negras, que exclui as pessoas indígenas, que exclui as pessoas quilombolas. Então, a gente precisa ter uma capacitação específica para os profissionais de saúde que estão em processo de formação, para que quando eles saiam da universidade, ou quando eles vão para o campo, eles estejam preparados, aptos, e a presença das pessoas. Nesse sentido, a política de cotas é essencial para que debates como esse aconteçam, porque a universidade está aí há muito tempo, mas debates como esse não estão há muito tempo, infelizmente, porque a universidade, historicamente, tem uma ausência dos nossos corpos, das nossas perspectivas, das nossas ideias, dos nossos saberes. Então, a gente, Olímpio e Amara, tem uma responsabilidade muito grande, muito, muito grande.
E acho que espaços como esse mostram o tamanho do desafio que a gente tem. É construir uma universidade e é estar na universidade justamente para que a universidade mude não só a nossa família, porque eu fui o primeiro negro da família a entrar na universidade e isso mudou muito a realidade da minha família, isso mudou muito a realidade da minha vida. Mas a universidade e ter a presença das pessoas negras na universidade não pode ser só para mudar a nossa vida. Tem que ser também para mudar os debates que a gente vai fazer na universidade e aquilo que vai ser pautado pelos professores, pelos cursos de extensão, pelos os programas de pesquisa, pelas linhas de pesquisa, nos centros acadêmicos, no DCE, no movimento estudantil, em todos os cantos em que nós estivermos presentes, é justamente para isso. É para falar que nada sobre nós sem nós. Nada que vai ser construído na universidade, para nosso povo, pode acontecer sem nossa presença. E aí eu acho que, nesse sentido, a política de cotas para ingresso à graduação foi fundamental, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar com política de cotas na pós-graduação, a gente está numa luta medonha para garantir a política de cotas na pós-graduação da UFRN também. Estamos apresentando agora o projeto de lei para garantir a política de cotas na pós-graduação, e é fundamental que essa política de cotas na pós-graduação se estenda também às residências universitárias. É fundamental que nas residências a gente também tenha a reserva e a garantia de que pessoas negras, indígenas, quilombolas também vão ter acesso. Porque são espaços fundamentais de produção de conhecimento. São espaços fundamentais para a gente garantir cada vez melhores pesquisadoras e pesquisadores e profissionais que vão estar lidando aí com a nossa população. E para finalizar, queria dizer também que é fundamental que a gente avance na perspectiva de garantia das cotas étnico-raciais nos concursos públicos, porque não basta para nós estar na universidade sendo aluno, não basta para nós estar nos postos de saúde ou nos hospitais enquanto estagiários. A gente quer também ser profissional. A gente não quer ter aquela... Quando eu penso na minha trajetória na universidade, quantos professores negros eu tive, eu não quero mais lembrar só de uma pessoa. Eu não quero lembrar só mais de um professor. A gente quer mudar a estrutura da universidade em todos os seus aspectos. A gente quer mudar a estrutura da política de saúde, da política de segurança, da política de educação em todos os seus aspectos. E, para isso, garantir a presença das pessoas negras enquanto trabalhadoras e trabalhadores é fundamental, porque a divisão racial do trabalho, que garantiu que a gente tivesse acesso somente aos postos de trabalho precarizados com a menor remuneração, estão com seus dias contados no que depender da luta do povo preto, da resistência do povo preto. Porque a gente quer estar em todo espaço. Se é bom, meu querido, a gente quer. A gente não vamos aceitar mais nenhum espaço sem nós, e acho que essa é a linha do que temos construído para o último período, e esse é o caminho que a gente vai seguir trilhando, porque nada sobre nós sem nós, e não vamos aceitar nenhum debate, nenhuma perspectiva de discussão sobre políticas públicas sem a perspectiva do povo negro. Então, viva longa o SUS, que a gente possa ter um SUS cada vez mais, não só não racista, mas que a gente consiga avançar na construção de um SUS antirracista, que garanta ao povo preto, que garanta aos povos indígenas, aos povos tradicionais, aos povos originários, o acesso à saúde e à dignidade da melhor forma possível. E esse espaço de hoje é fundamental, é uma pegada importante nessa caminhada, porque é no debate, é na construção do dia a dia e, sobretudo, na organização coletiva que a gente vai avançar nesse sentido. Então, simbora, parabéns, galera, e contem sempre com o Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer. Estamos na luta para fortalecer a resistência do povo preto. Mais do que resistir, é hora de revidar. Gostaria muito de agradecer a fala do Renato Soares também. Foi uma fala incrível, muito enriquecedora, repleta de informações super importantes. E nossa luta é uma luta interminável, é uma luta que a gente tem que estar sempre reforçando. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo ao Coletivo Enegrecer
Tanto Yamara como também o Renato são membros do Coletivo Enegrecer. Eu compartilhei o link do Instagram do Coletivo Enegrecer RN aí no chat, então quem tiver interesse, dê uma olhada. E eu queria falar sobre essa questão de organizar e queria citar uma música do Chico Sainz, que é Posso Sair Daqui para Desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama. O homem roubado nunca se engana. É muito importante, é uma coisa que eu falo sempre aos meus colegas de faculdade, aos meus colegas de turma, que eu cito sempre, se organizem. Se organizem em algum coletivo, porque a luta, ela não é individual. Nossa luta é coletiva, nossa luta não é por nós, nossa luta é por todos. É muito maior do que a gente. Então, eu gostaria também de falar que nossa outra convidada, Yara Costa, ela infelizmente teve um problema com a internet dela e não conseguiu se conectar. Ela tentou se conectar várias vezes, mas não conseguiu, entrou em contato com a gente. Então, infelizmente, não teremos essa parte da nossa roda de conversa. Mas eu gostaria também de compartilhar com vocês o formulário de inscrição. Então, o formulário de inscrição, ele, a partir desse momento, está disponível no chat. Então, não esqueçam de responder. É muito importante que vocês respondam para que a gente possa emitir o certificado de vocês. A gente só tem como emitir esse certificado a partir de 5 presenças, respondendo 5 daqueles formulários. E é um formulário de 10 horas, então, enfim, quem está precisando de horas aí já sabe como é importante. Se vocês tiverem qualquer coisa a acrescentar, qualquer comentário a fazer, qualquer outra informação que vocês queiram adicionar, podem comentar no chat, que a gente lê, a gente comenta, enfim. Mas, de já, gostaria de agradecer a atenção de todos, principalmente dos nossos convidados, da Renata, da Yamara, e só queria dizer que foi incrível. Pelo menos para mim, foi um momento muito enriquecedor. E eu espero que para vocês que estão assistindo também tenha sido tão importante quanto foi para mim. E não esqueçam de colocar... Já vou corrigir esse erro, só um minutinho. Gente, o formulário será enviado por e-mail de vocês daqui no máximo 15 minutos, então fiquem atentos lá e respondam por lá, porque a gente teve um probleminha em relação ao domínio do formulário. Mas é isso, a gente encerra esse primeiro dia agora, a gente quer reforçar que amanhã continuamos, temos Dermatologia da Pele Negra com a doutora Ana Paula Frade, e queremos todos vocês aqui assistindo esse momento, e é isso, muito obrigado, e sigamos juntos.